nós vamos perder a nossa identidade, nós vamos perder a história, né, da nossa origem. Tem muitas pessoas aqui da cidade que não valorizam. Então, as pessoas, quando imaginam as pinturas rupestres, só imaginam São Raimundo Nonato ou Sete Cidades. E também os meios de comunicação, eles ainda não deram essa visibilidade para a pintura rupestre como algo que pudesse retratar a cultura de um povo e também representar. A comunicação, o jornalismo turístico que envereda por essa área pode ser um divisor de águas. Eu acho que vocês descortinam, na verdade, o que está escondido, né? E despertam o interesse. Piauí, terra dos meus ancestrais, Piauí, berço do homem primaz. Nessas cavernas começou um continente, começou um novo mundo, comecei a sentir. O documentário Esculpido no Esquecimento percorre 5 cidades do estado do Piauí: Santana, Ipiranga, Inhuma, São José e Valença. A produção reúne registros e narrativas sobre as figuras rupestres presentes nessas localidades, destacando aspectos históricos e culturais que compõem parte do patrimônio arqueológico piauiense. Foram realizadas entrevistas com uma historiadora, uma jornalista, 2 moradores das regiões visitadas, a diretora de turismo do estado e uma turismóloga. A obra propõe uma reflexão sobre a preservação, a divulgação e o reconhecimento desses sítios, observando como diferentes perspectivas contribuem para compreender a relação entre memória e identidade de um território. Eles pegavam coisa da própria natureza, né? Rochas e também com alguns vegetais, eles pegavam essas tinturas, faziam essa tinturação, misturavam. Por exemplo, aqui a gente tem a cor vermelha, que é feita de ocre, hematita, né? A gente tem alguns lugares também que é feita um carvão mineral, naquele outro sítio, aquela outra parte a gente encontra resto de pinturas que tem essa coloração, que é feita com carvão mineral. A pintura ela é feita com essas tintas que eles faziam, a partir desse material. Eles maceravam, né? Aqui a gente, por exemplo, aqui tem um sítio arqueológico, a gente tem pilões, que foi graças a esses pilões que os arqueólogos conseguiram decifrar de que é feito, né? Essa mistura. Então, facilitou para eles, né? E a gravura geralmente é em lajeiros, eles raspavam essa rocha e faziam os desenhos, né? A gente sabe que o que predomina mais aqui nos sítios dessa região é essa questão de lagartos. Então, o que acontece? O arenito ele obtém a água da chuva e aí ela incha, né? E aí depois, quando vai secando, aí ela quebra. Então, a gente vai vendo que ela tem várias rachaduras nesse sítio. E se não tiver um trabalho de conservação que os arqueólogos fazem, elas vão sumir. Na realidade, a gente sabe que eles tentam fazer o quê? Eles tentam retardar o desaparecimento. Mas a gente sabe que futuramente esses sítios arqueológicos, essas pinturas, elas vão desaparecer. Vai demorar ainda um pouco, pode ser que sim. Os problemas que a gente tem aqui, a gente encontra restos de bebida, em alguns sítios a gente encontra pessoas que colocam fogueira em alguns sítios, porque chegaram a raspar algumas pinturas, tipo um facão, sei lá, para não sei o que eles queriam fazer, né? Mas ou se teve alguém com a intenção maliciosa de fazer alguma investigação também fez isso. A gente não sabe qual a intenção, mas que danificaram alguns sítios. Mas eu acho que o que falta muito é a questão do secretário de Cultura e também de Turismo do Piauí. Mas aí não tem políticas voltadas. Até mesmo a gente já mandou projetos para lá, algum tempo atrás, voltar também para essa área, mas até agora a gente não teve um retorno. Esse estudo, né, a gente está abordando 5 cidades, que são Ipiranga, Inhuma, Santana, São José e Valença. Então, algum desses municípios já entrou em contato com o governo com interesse para criar esse ponto turístico ou não? Que eu tenha conhecimento pessoalmente, né, que tenha passado pela secretaria, através da diretoria, eu não recebi nenhuma solicitação, mas o secretário tem muitos contatos diretos
com prefeitos, secretários. Então, isso talvez possa ter chegado a ele e ainda não ter chegado na diretoria. Durante o levantamento, foi identificada a existência de secretarias voltadas ao turismo nas 5 cidades analisadas. No entanto, em todas elas a pasta do turismo funciona integrada à de cultura, não havendo uma estrutura específica dedicada exclusivamente à promoção turística. Entre os municípios, apenas em uma informou ter solicitado ações do governo do estado voltadas à valorização dos sítios arqueológicos da região. Em Ipiranga e Santana, as secretarias afirmaram que ainda não encaminharam solicitações, mas garantiram que pretendem solicitar. Já São José não realizou nenhum tipo de solicitação, tampouco relatou previsão de envio de demandas. No caso de Valença, não houve nenhum retorno às tentativas de contato. Existem políticas públicas em andamento para esses locais? Hoje, no momento, nós não temos, né? Nós temos as provocações dos municípios. O que é importante para a gente catalogar, né? Enquanto secretaria, é importante através dos inventários turísticos. O primeiro levantamento, que é o inventário turístico, é essa ferramenta de levantamento que a secretaria disponibiliza. O que eu acredito ser fundamental, seja uma política estadual voltada para os sítios arqueológicos, voltada para a arqueologia do nosso estado. Por que eu digo isso? Porque nós somos ricos em pinturas rupestres, em sítios arqueológicos. Eu acho que o nosso resumo hoje do turismo do estado não é litoral, porque ele é muito pequeno, né? E nós temos outros destinos que podem competir conosco, mas nós temos um diferencial total, que são a área arqueológica, científica, pedagógica, né? Que nós podemos explorar e somos singulares nesse sentido, nós somos únicos. Então, as políticas que faltam, eu acredito que seja uma política voltada para esse segmento, né? Segmento arqueológico, voltado realmente para isso. Para que os municípios se sintam, né, também obrigados, se sintam ali convidados a participar de maneira efetiva, com estruturação, com segurança, com infraestrutura, com capacitação de pessoas para trabalharem nesses locais, né? E também a preservação desses sítios, essas áreas, né? Nossa cidade, aqui na sede do nosso município, as escritas rupestres, isso é bem próximo aqui do centro da cidade. Você não gasta em média nem de 5 minutos para chegar até o local e contemplar. E mesmo assim, tem muitas pessoas aqui da cidade que não valorizam. Muito vandalismo nas escritas rupestres, que acho que é falta de conhecimento, de ser pessoas educadas para não fazer aquele tipo de situação com a própria natureza. Então, tem essa decadência e essa falta de incentivo. Vários estudantes da rede estadual têm visitado a cidade de Pedro II através do projeto Turismo Escolar, que é da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Educação, onde a gente busca fortalecer, né, esse turismo arqueológico também, né, junto a esses alunos e dentro do estado do Piauí, onde eles têm visitado lá em Pedro II, como eu falei, a própria Serra da Capivara, né. Esse final de semana a gente tem estudante lá, e esse ano nós já levamos algo próximo de 10 excursões para a Serra da Capivara, né, onde os alunos estão tendo essa possibilidade de ter esse contato com os sítios. Na região de Castelo, do Piauí também, né, que tem sítios conhecidos, lá na região dos Picos dos Andrés, onde a gente também tem levado os nossos alunos da rede estadual. Só ter o conhecimento também não vai fazer com que elas vão visitar esses locais como ponto de cultura, justamente por ser de difícil acesso. E se o poder público investisse na estruturação desses locais para transformar em parques, né, de visitação, parques arqueológicos, pontos de cultura local, porque na verdade são pontos de cultura local, né, onde ali retrata a história de um povo, a cultura de um povo, a ancestralidade daquela região. E com certeza essa ação conjunta do poder público investindo na estruturação para que as pessoas tivessem acesso a esses locais, com também a divulgação das mídias sociais, seria o ideal. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês que estão no jornalismo, que o jornalista, ele tem uma ferramenta muito importante na sua mão, que é divulgar. Então, as nossas escritas rupestres aqui do nosso município e de todos os municípios do Piauí, precisa muito do trabalho de vocês para a divulgação, para que outras pessoas venham conhecer
o valor que tem as escritas rupestres. Eu acho que a pesquisa ela fica muito presa dentro da academia e isso faz com que a mídia não tenha conhecimento dessa riqueza. Não por falta de interesse em querer divulgar, mas eu acredito por falta de conhecimento. Então eu acho que falta um pouco dessa falta de divulgação por parte dos pesquisadores. Eles fazem a pesquisa, mas deixam muito fechado dentro da academia e não torna esse espaço mais democrático para que toda a população tenha conhecimento, inclusive a mídia. Que se a gente fosse em outro estado que beneficiasse, que tivesse incentivo, a gente estaria recebendo muitos turistas, né? O Piauí ainda não adentrou para tudo isso, não sabe a importância ainda que tem. A gente vê isso não só em sítios arqueológicos, mas para quem tem um litoral bonito como o Piauí tem, a gente sabe que não tem incentivo. A gente percebe a diferença quando você chega nos outros estados. E aí, quanto mais pessoas divulgarem, melhor é. Mas a cultura, de um modo geral, está sendo substituída por outras áreas, né, que estão defasando a nossa cultura. Você vê hoje, o nosso estado do Piauí é riquíssimo em pintura rupestre. Nós temos várias cidades com pinturas rupestres, com parques arqueológicos belíssimos, que estão no esquecimento. Porque o Piauí é, assim, um estado de potencialidade cultural. O nosso maior potencial é cultural. E se fosse investido nessas áreas de parques arqueológicos onde tem as pinturas rupestres, em várias cidades do estado, com certeza o Piauí iria ter um reconhecimento nacional ou internacional nessa área da cultura das pinturas rupestres. A Secretaria de Turismo ainda não existe um trabalho sistematizado voltado para a área de sítios arqueológicos, né? O que existe hoje na Secretaria é a busca da organização de um trabalho dessa natureza, por isso que está sendo construído o Plano Estadual de Turismo, para trazer exatamente as diretrizes e linhas de ações que envolvem, né, elementos voltados ao turismo, como o turismo arqueológico, que aí a gente conta com os sítios, né, as pinturas rupestres, os escritos, enfim, a proteção a esses espaços, a preservação, né, a promoção, ela é responsabilidade dos 3 entes, município, estado e União. Então, é preciso haver articulação entre esses entes. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo poder público na preservação desses sítios arqueológicos? A gente percebe que ainda existe uma insuficiência de recursos muito grande. Como existe essa dificuldade do investimento público, que você não consegue ter técnicos suficientes, pessoal suficiente, eles contribuem bastante na parceria para essa preservação. Porque à medida em que para essas pessoas que são condutores, né, que são guias, aquilo se torna uma possibilidade real de renda e eles incorporam aquilo como um patrimônio, efetivamente eles passam também a proteger, eles passam a educar, né? Então o processo da educação ambiental, né, para essa questão arqueológica, ela é super importante também. E aí a gente vê nessas regiões a importância, né, também do fortalecimento da educação ambiental desde cedo, né, para que as crianças, os adultos, a comunidade compreendam que eles integram um ambiente e que aquele ambiente, né, do qual ele faz parte, ele tem uma história, ele tem uma ancestralidade, ele precisa ser protegido, preservado e valorizado, né? Os municípios também buscarem conhecer, né, o que existe ali de valioso, né, o que existe ali de patrimônio e realizar provocações junto aos órgãos públicos, seja a Secretaria Estadual de Turismo, seja a IFAM, seja a ICMBio, as diversas instâncias que tratam desse ponto, a própria Secretaria de Meio Ambiente, que é uma secretaria também que atua muito dentro desses espaços, onde a gente tendo investimento, realmente, recurso financeiro, planejamento, que é o que a gente está tentando fazer agora, por parte da Secretaria, mais efetivamente, né, com a construção de um plano estadual, para que seja algo que, uma vez iniciado, não seja interrompido, mas algo que tenha continuidade, que é o que vai garantir o sucesso da política também nessa área, né? A própria história que é conhecida, né, da Nied, ela estava lá em São Paulo, quando moradores, quando o poder público, o pessoal da cidade chegou a dizer para ela, olha, isso aí que você estuda, tem lá na nossa região, tem lá na nossa cidade.
Graduada pela História Natural pela Universidade de São Paulo, a USP, em 1959, Niede Guidon foi responsável por transformar as teorias, até então aceitas pela comunidade científica sobre a presença do Homo sapiens na América Latina. Reconhecida como uma das maiores defensoras do patrimônio histórico brasileiro, dedicou sua vida à pesquisa e à preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde revelou ao mundo pinturas rupestres que mudaram o que se sabia sobre o povoamento das Américas. Suas descobertas alteraram profundamente a compreensão científica acerca da existência de seres humanos no território brasileiro. A pesquisadora defendia que o homem moderno saiu da África e cruzou o Atlântico pulando de ilha em ilha há cerca de 100 mil anos. O legado de Niede Guidon é um testemunho de dedicação, paixão e compromisso com a ciência e com o bem-estar social. Sua obra continua a inspirar gerações de pesquisadores e cidadãos, reafirmando a importância da preservação do patrimônio cultural e natural do Piauí. A função do arqueólogo é justamente procurar como descobrir tudo aquilo que aconteceu no passado. Se passa o presente procurando o passado. Foi preciso que uma mulher que não é nem piauiense viesse até o Piauí, desenvolvesse conhecimento, desenvolvesse estudos naquela área e tornasse o que é hoje. Então, assim, é preciso que o pesquisador ele tenha essa iniciativa e também faça esse contato com a imprensa. E isso eu não digo só sobre a mídia. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem o Instagram, a gente tem um diverso leque de meios de comunicação que não só o jornalismo em si, o pesquisador ele pode divulgar a pesquisa dele, ele pode divulgar sobre esses meios e não deixar isso tão fechado naquele ambiente acadêmico. Eu acho que se isso fosse mais público, consequentemente o jornalismo ia tornar isso de conhecimento público. Então, a gente vê o quanto é importante também a ação individual de levar uma informação que muitas vezes é desconhecida. Você, por exemplo, está fazendo hoje uma provocação através desse documentário, né, ao poder público, né, dentro dessa região, dessas cidades, né, o que está sendo pensado, não está, né, quando será? Então, isso é importante, né, para que a gente consiga avançar. Mas eu acho que precisa dessa mobilização e você sabe que esse documentário está sendo pioneiro, que ele está dando essa iniciativa de que aquilo ali é algo que existe, que tem memória, tem história e que é esquecido, mas que precisa dessa visibilidade e você está dando essa porta de entrada para que mais pessoas tenham conhecimento, que eu acredito que esse documentário pode alcançar esse público que a gente está querendo atingir, que é qual? Poder público, pesquisador como porta-voz dessa pesquisa que ele está desenvolvendo e atingir a sociedade, a população como meio de iniciar essa mobilização social e fazer com que as pinturas rupestres sejam valorizadas e sejam espaços até mesmo de turismo e de valorização do local. Ao longo deste percurso, todos os lados foram ouvidos, mas mais do que apontar cobranças ou faltas, o propósito foi revelar o que já existe: a beleza, a história e a riqueza do Estado. Um lugar onde o tempo deixa marcas e a memória resiste. O Piauí fala e cabe a nós escutá-lo e preservá-lo.